todos, boa tarde, irmão, boa tarde, irmãs, boa tarde, amigo, boa tarde você que está ligado nessa live e que virá a assistir também no futuro próximo. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, falar com você nessa tarde, através da nossa ministração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, eu me achego diante do Senhor mais uma vez, para falar sobre os objetivos desta campanha, sobre os nossos alvos. Senhor Jesus, obrigado pelas orações que já foram respondidas, mas Deus, nós precisamos de mais, nós queremos mais. Obrigado pelas orações que o Senhor vai responder. Meu Deus, hoje nós estamos, Senhor, com o coração muito grato, Senhor, extremamente grato, por aquilo que o Senhor já fez, mas estamos mais alegres ainda, Senhor, por aquilo que o Senhor fará, de maneira viva, de maneira especial. Espírito Santo, que a mão do Senhor nos abençoe, que a mão do Senhor nos encontre, ó Deus, de uma tal forma, Senhor, que estamos no melhor do Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito, Senhor. Derrama do seu poder, derrame da sua glória, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 2. Capítulo 2. Quero ler com você o versículo 1 em diante. A Bispa Cleudia falou sobre esse texto no domingo passado. Eu quero dar uma nova roupagem, que Deus falou muito forte ao meu coração. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei lhe disse: eu tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e te daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas no monturo. Mas se vós declarardes o sonho e a interpretação, recebereis dádivas, ou seja, presentes, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e os seus servos, a seus servos, e nós daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: eu percebo muito bem que vocês estão tentando ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não fizerdes saber o sonho, uma sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há
grande ou dominador que requeira coisa semelhante alguma dos magos, astrólogos e caldeus, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é extremamente difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com o restante dos sábios da Babilônia. Até aí. Vamos segurar aí. Olha que interessante o que está escrito aqui, e esse texto. Tudo que está escrito aqui. A palavra de Deus conta então a história de que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E aquele sonho o perturbou muito, em demasia. Acontece que ele acordou extremamente perturbado, mas o sonho, ou seja, desapareceu da mente a história, ou seja, o sonho em si. Então ele chamou os magos, os astrólogos e os caldeus e disseram a ele: olha, eu tive um sonho que me perturbou muito, muito mesmo. Então eu quero que vocês me conte o sonho e dê a sua interpretação. Me conte. Vamos voltar lá no versículo 4 para você ver agora, por favor. Aí então, quando ele falou isso, os caldeus disseram: o rei vive eternamente. Dize para nós, os seus servos, o sonho, e te daremos a interpretação. Agora olha o que disse então, o que eles falaram? Rei, conta o sonho. Como é que o rei ia contar o sonho se ele não se lembrava? Ele apenas notou que havia uma perturbação no seu espírito. Então ele não se lembrava. E o rei falou: então você tem que me contar o sonho e dar a interpretação. E eles falaram: conta o sonho. Aí olha o que o rei respondeu no versículo 5. Respondeu e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, ou seja, eu não me lembro do assunto. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas feitas de montura. Então o que ele fez? Falou: vocês não têm saída. Esse sonho tem me perturbado demais. Ou vocês contam o sonho que eu tive, dê seu jeito, dê seu pulo. Senão vocês serão mortos, vocês serão mortos. Aí o que aconteceu no versículo 6? Olha que está escrito novamente. Mas se vocês declararem o sonho e a sua interpretação, recebereis dádiva, presente, recompensa e grande honra. Portanto, declara o sonho e a sua interpretação. Agora o que eles dizem no versículo 7? Respondeu a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho e os seus servos, a seus servos, e nós te daremos a interpretação. Então a segunda vez eles chegam novamente e contam: olha, conta o sonho para que nós possamos te dar a interpretação. Agora olha o versículo 8. Respondeu o rei: eu percebo muito bem que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vocês sabem que o assunto me tem escapado.
Continue agora. De modo que se vocês não me fizerem saber o sonho, uma só será a sentença. Pois eu tenho certeza que vocês, se eu contar o sonho, vocês vão preparar palavras mentirosas na minha presença, até que mude o tempo. Mas eu vou ser claro, ou vocês contam o sonho, ou então vocês serão mortos. Agora olha o versículo 9, o 10. Respondeu os caldeus na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra. Olha o que ele diz, é aqui que eu quero que vocês comecem a guardar. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requereria coisa semelhante de um mago, astrólogo ou caldeu. 10, 11. Porque o assunto que o rei requer é difícil demais, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então pronto, eu quero parar aqui. O rei realmente pediu uma coisa extremamente difícil. E nenhum rei antes tinha pedido esse respeito. Mas o que me chama a atenção é o argumento dos astrólogos, dos magos e dos caldeus. Olha para você ver o versículo 10 novamente, por favor. Responderam os caldeus da presença do rei: não há ninguém na terra que possa declarar a palavra que o rei. Pois nenhum rei pediu isso. Agora olha o versículo 11 novamente. Porque o assunto que ele requer, que você está requerendo, é muito difícil. Ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses, e eles não moram com a carne, não moram com os homens. Aqui está claramente o comportamento de uma grande parte dos crentes que se comportam exatamente como os magos, os astrólogos e os caldeus. Basta vir algo sobre as suas vidas que eles ainda não enfrentaram, que eles ainda não têm ciência, não têm conhecimento como sair do problema. Basta vir uma problemática nova que eles agem desse jeito. O problema é difícil demais, não há ninguém que possa, não há ninguém sobre a terra que consegue. O que me chama a atenção, diante desse problema extremamente difícil, é que os caldeus, os magos e os astrólogos, nem tentaram, e já estavam jogando a toalha. Eles viram o tamanho do problema, viram a dificuldade do problema, e ao invés de pelo menos fazer uma tentativa para tentar achar a saída, eles simplesmente arregaram e disseram: olha, é difícil demais, não tem jeito, não está com os homens a resposta, ninguém nunca pediu isso. É exatamente isso que acontece com a boa parte dos crentes quando os problemas chegam. É difícil demais, esse problema é maior que eu realmente não dou conta. A pessoa nem tentou e já está desistindo do problema. Já está desistindo de buscar a solução. Já está desistindo de achar a saída. Oh, meu irmão, você e eu precisamos mudar esse comportamento viciante, que nos leva a ser pessoas que perdem batalha sobre a terra, que é esse vício maligno, maldito, que já estava, gente, lá com os caldeus, com os magos e com os astrólogos, que eles simplesmente tinham saídas
para aquilo que eles já tinham visto, para problemas que eles já tinham enfrentado, para situações que eram corriqueiras. Mas quando surgiu aquilo que era novo, se desesperaram e ficaram argumentando. Mas, ao invés de se levantar, se posicionar e falar: não, eu vou atrás da saída, eu vou buscar a saída, eu vou achar uma saída, nem tentaram. Você conhece alguém assim? Isso é típico do ser humano fadado ao fracasso. Que todas as vezes que o inferno balança as águas perto deles, eles entram em crise, se afligem, se angustiam, olham para o problema, ao invés de olhar para as possibilidades de solução. E isso é muito grave. Por que que é grave, bispo? Porque isso vai lhe impor derrotas a vida inteira. Esse espírito diabólico, maligno, que faz olhar para o problema como se ele fosse maior que você e maior que o seu Deus. Tem lógica um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Mas quando esse tipo de problema ele chega diante de um homem de Deus, diante de uma mulher de Deus, diante do ungido de Deus, olha como os ungidos de Deus reagem. Vamos passar agora, por favor. Vamos lá para o versículo. Pois isso o rei se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Versículo 13 agora, vamos lá, para você ver. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, buscaram também Daniel e seus companheiros. Pronto. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá também. E eles faziam parte dos magos, dos caldeus e dos astrólogos. Aí olha o que aconteceu agora, versículo 14, para você ver a reação. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então quando ele ouviu os rumores do problema, ele não procurou ouvir dos outros caldeus, dos outros astrólogos e também dos outros magos. Ele chamou o capitão da guarda do rei, Arioque. Quando ele chamou, ele procurou saber e entender o que estava acontecendo. Agora olha o versículo 15. Respondeu e disse Arioque, capitão do rei, e disse: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Ou seja, ele explicou, ou ele pediu explicação para Arioque. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Quando explicou exatamente o que Nabucodonosor tinha dito, que se eles não falassem o sonho, não descobrissem qual era o sonho e a sua interpretação, todos eles seriam mortos. Olha o versículo 15 ainda, não pedi para mudar, por favor. Então Arioque explicou. Quando explicou aquilo, Daniel não se acovardou e nem falou como os outros magos: isso é difícil demais, isso não tem saída, isso não está com os homens, ninguém consegue, eu não dou conta, não tem jeito. Porque isso é a desculpa de crente fracassado, que tem o não como resposta diante dos desafios.
eu não consigo, eu não dou conta, não tem jeito, não dá, e assim por diante. Isso é coisa dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, dos caldeus. Quando simplesmente Daniel ouviu de Arioque, agora olha a reação dele no versículo 16. Então Daniel entrou, pediu uma audiência com o rei e falou: rei, foi falado a mim o que o Senhor deseja, o que o Senhor anseia. Realmente, a saída, aquilo que o Senhor está pedindo, não é coisa fácil. Mas faz um negócio, me dá um tempo. Me dá um tempo para eu achar a solução. Me dá um tempo para eu achar a saída. Me dá um tempo para que eu possa resolver o problema. Isso é comportamento de gente que vai e vence. De gente que não se acovarda. De gente que não corre. De gente que não arrega. De gente que não diz, não dá conta, não tem jeito, não tem saída. Pelo contrário, me dá um tempo. Ah, mas eles não acharam, mas eu vou achar. Porque eu não faço parte dessa corja, desse tipo de crente que corre, que foge. Irmão, o Espírito Santo precisa de despertar para isso. Porque senão você vai ficar sofrendo por muito tempo. Por muitos anos na sua vida. Porque todas as vezes que chega um problema que é desafiador, que é diferente, ao invés de buscar tempo, arrumar um tempo, a pessoa simplesmente chega e fica arriada. Estático, parado, ou foge. Não. Isso não é assim que se comporta. Olha comigo, por favor. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel, ao invés de olhar para aquilo que o rei exigiu, ao invés de olhar como um obstáculo, ao invés de olhar aquilo como um problema, Daniel olhou aquilo como um desafio, algo que desafiava ele a crescer, a avançar, a melhorar a sua performance diante de Deus. É assim que funciona nos homens de Deus. Quando o problema aparece, a gente não olha o problema, a gente olha claramente e diz: esse problema é apenas mais um desafio para me fazer crescer, para me fazer dilatar, para me fazer ganhar musculatura espiritual como temos pregado, para ganhar intimidade com Deus, porque cada vez que Deus responde uma oração, é mais intimidade que nós estamos ganhando com Deus através das nossas orações e petições e jejuns. Olha comigo agora o versículo 17. Quando Daniel pediu um tempo, olha o que ele fez. Ele foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então, olha para você ver aqui. Ele, ao invés de fazer como os magos, ficar lá lamentando, chorando, reclamando, murmurando, ele tinha parceiros de oração, gente. Parceiro de busca, parceiro de intercessão, parceiro de clamor. Escuta. Quem são os seus parceiros na vida? Às vezes, muitas das pessoas que estão me ouvindo, os parceiros ainda é gente de boteco. E eu espero que não seja assim. Ou então é crente fútil, que fica falando de Zap, de Twitter, que fica falando de Instagram, mulheres que ficam só falando de cabelo, de unha, de coisa de salão. Quando chega o desafio, aí essa pessoa assusta e fala que é difícil demais. Mas é claro, porque os relacionamentos que tem é só relacionamento fútil.
relacionamentos que só trata das coisas desse mundo, das coisas carnais e humanas. Na guerra que nós estamos, na guerra espiritual que nós travamos diariamente, nós precisamos ter do nosso lado companheiros que têm musculatura espiritual, que têm intimidade com Deus, que têm vivência na eternidade, que conhece o caminho do santuário, que sabe se achegar diante de Deus, companheiros que você chama, eles vão para a oração, vão para a intercessão, vai para a busca, vai para o clamor, até que Deus escute, até que Deus atenda. Daniel mostrou claramente que ele dependia de Deus e dependia dos seus irmãos. Olha, é a cruz. Eu dependo de Deus e dependo dos meus irmãos, dos meus companheiros. E é assim que a gente não foge das batalhas, não foge dos desafios. Porque realmente nas batalhas grandes, nós precisamos de ajuda. Mas Daniel não foi chamar a ajuda dos astrólogos, dos magos e dos caldeus ímpios, mas foi pedir ajuda aos homens de Deus que eram os amigos dele. Olha o padrão de relacionamento que ele tinha. Os chegados do coração, os íntimos do coração dele, era gente ungida. Você está vendo a diferença? Quem são seus amigos de oração? Se é que você é de oração. Quem são seus amigos de Bíblia? Se é que você tem. Quem são seus amigos de intercessão? Ô, meu irmão, você precisa compreender que as batalhas na terra são renhidas demais. Todas as vezes que nós vemos um problema, nós não olhamos para o problema, nós olhamos e dissemos o seguinte: é apenas um desafio. Mas o desafio é grande, então eu vou chamar meus companheiros de guerra para me ajudar, para estar comigo nessa batalha, até que Deus escute. Vamos agora para o versículo 18, por favor. Eles então foi os 4 para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios. Então, ajuntou os 4 agora, e foram clamar ao Senhor, pedir misericórdia a Deus, que revelasse o problema, que revelasse o sonho e a sua saída. Isso não muda aqui na terra. Olha o versículo 19 agora. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Agora olha o versículo 20. Falou Daniel dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as estações, remove rei, estabelece o rei, dá sabedoria ao sábio, conhecimento ao entendido. 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Vai lá mais para frente, que eu quero ver quando ele aparece diante de Deus. O Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Agora o versículo 24. Por isso Daniel foi a Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse assim: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos, o qual fará saber o rei a sua interpretação. 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar:
podes tu me fazer saber o sonho que tive, a sua interpretação? Agora olha o que Daniel respondeu. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu que revela mistério. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça que tive na tua cama são estes. Aí então, para você ver como é que é a situação, olha que coisa interessante, gente. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação fizesse saber o rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração. Então preste atenção, ele simplesmente ficou sabendo, Deus revelou para ele, mostrou, e ele chegou e falou: eu não acho que eu sou mais sábio que os outros caldeus, eu não sou mais sábio que todos os outros magos, ou adivinhos, ou astrólogos. Olha que humildade. Olha que humildade. Mas a diferença, rei, é que eu conheço o Deus dos céus. E eu fui até Ele. Mas eu não fui só. Foi eu e meus 3 amigos. E nós prostramos, nós intercedemos, nós oramos, nós clamamos. Nós jejuamos, e através do clamor que fizemos forte diante de Deus, o Todo-Poderoso na sua misericórdia revelou os segredos ao coração. Ou seja, Ele pegou aquele problema, tornou ele um desafio pessoal, foi para casa, chamou as pessoas que tinham que chamar, e foram clamar até Deus dar a solução. E é isso que eu quero desafiar você agora. Não corra dos problemas que vieram sobre você, contra você. Não corra, não fuja, não fique chorando, reclamando, murmurando. Reage agora e diga: problema, você não é um problema, você é meu desafio. Eu vou te enfrentar e eu vou te vencer nessa tarde em nome de Jesus. Você veio para me desafiar, mas eu sou mais forte que tu, problema. Você veio para me desafiar, mas eu sou maior do que você, problema. Você veio para me desafiar, mas eu vou dilatar e eu vou obter êxito contra ti, problema. Seja doença, seja na área financeira, seja no seu casamento, seja em relação aos seus filhos, não importa qual seja a problemática, você não faz parte dos magos, não faz parte dos caldeus, não faz parte dos astrólogos da Babilônia, você faz parte da turma de Daniel, da turma de Misael, da turma de Azarias e Ananias, ou seja, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e homem de Deus não corre, homem de Deus não arrega, homem de Deus não foge, homem de Deus enfrenta, lega o desafio até vencê-lo em nome de Jesus. Até vencê-lo em nome de Jesus. Essa é a diferença. Amém ou não? Sim ou não? É assim que você tem que ver. Olha com os olhos de Deus. Isso me faz lembrar, no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, no versículo 11, gente, simplesmente o seguinte: olha, abre lá por favor para a gente encerrar aqui. Capítulo 17, versículo 11 de 1 Samuel.
Nós vamos ver o 11 e o 16. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Isso aqui foi quando Golias desafiou a Saul dizendo: dá-me um soldado, ou você, pode ser você, Saul, ou um outro soldado para lutar comigo. Se eu ganhar, vocês se tornarão nossos servos, servos dos filisteus. Mas se eu perder, os filisteus se tornam vossos servos. Então, quando aquele filisteu desafiou, aquele gigante desafiou a Saul, ele ficou espantado e ficou o quê? Temeroso. Interessante que o que espantou Nabucodonosor foi um sonho. Aqui foi exatamente o desafio de Golias para com Saul. Agora olha o versículo 16 para você ver, para a gente orar. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou 40 dias. Então, você já imaginou, durante 40 dias, eles parados no campo de batalha, de manhã e à tarde, ou seja, por 80 vezes, gente. 80 vezes, o Golias desafiou, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Eu imagino o coração de Saul já estava derretendo, não só dele, mas de todo o exército dele. Não muda. Ele olhou o problema como um problema, ele olhou Golias como um gigante que era maior que ele de fato. Fisicamente, Golias era muito maior. Muito maior. Mas o temor do coração não permitiu que Saul olhasse para o Golias como o desafio da sua vida. Entende? Entendeu como é o negócio? Agora olha comigo para você ver o que aconteceu. Olha comigo agora o versículo 32 do texto aqui. Então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Eu, teu servo, irei e pelejarei contra este filisteu. Simples assim. Davi, ao contrário de Golias, Golias olhava para o gigante. Davi olhou e falou: é apenas mais um desafio. Davi era 2 vezes menor que ele. Mas Davi olhava para o Deus dos céus, que era muitíssimo maior que o Golias, maior que o gigante. Ele não foi confiado em si mesmo. Ele foi confiado no Deus que ele servia, que era maior que o problema, que era maior que o gigante, que era maior que a dificuldade. E é isso que você precisa fazer. Eu sei que às vezes a paulada, o problema que nós enfrentamos, ele é maior do que nós. Mas ele não pode ser maior que a sua fé, não pode ser maior que o seu crer, não pode ser maior que a sua segurança em Deus, não pode ser maior que a sua crença no Senhor. Agora olha que Davi, que Saul falou para ele, para tentar desanimar. Olha o versículo 33. Porém Saul disse: contra este filisteu você não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, você não dá conta, você é pequeno, você é fraco, você é frágil, você é um crente assim, meia boca, frágil. Porque vem gente para falar desse jeito, para nos desanimar. Agora o que está escrito agora, versículo 34. Então disse Davi: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o leão e o urso, eu tomava uma ovelha do rebanho. 35. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão na sua barba, eu o feria e eu o matava. 36. Assim, feria o teu servo leão,
como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, o Deus que me levou a vencer o leão e o urso, vai me levar a vencer esse gigante. O Deus que me deu vitória antes, vai dar vitória no presente, vai dar vitória no futuro. É assim que você tem que manter a sua fé. Pega claramente o seu problema, coloca ele como um desafio e Deus vai lhe dar a vitória total e completa em nome de Jesus. Você não tem um problema, você tem um desafio e você é maior que o seu problema, porque o seu Deus te faz maior. É assim que você precisa crer, é assim que você precisa acreditar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos agora então? Levante suas mãos e ore comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa tarde, fala, eu estou diante do Senhor. O Senhor conhece os meus problemas. Até agora, eu olhava para o problema como um problema, mas agora eu vejo que é apenas um desafio que está me desafiando a crescer, a avançar e a amadurecer. E eu digo agora que eu me levanto com toda a minha fé, e eu obterei a vitória total e completa em nome de Jesus, porque eu não vou fugir, eu não vou correr, eu vou enfrentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Amém, Luiz Arcanjo? Amém, pastora Júlia? Amém, Ceia Guedes? Palavra maravilhosa para os servos do Altíssimo. Os problemas se tornam um desafio. Obrigado. A Nilda Santana, também Deus abençoe. A Eli Oliveira, olha, fiquei extremamente feliz de ver você domingo na igreja, viu? Pela manhã, ó, beijo, esteja domingo novamente, tá? Antônia Diogo, Deus abençoe você também. A Jaqueline Silva, Deus é maior e com toda certeza enfrenta para vencer. Marinha, Deus abençoe. Cristina Monteiro, minha filha, você está na região e não veio me ver? Quero te ver, viu, dona Cristina Monteiro. Fernando Carvalho, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Lembrando que hoje às 19h30 nós teremos a nossa live. Quem vai ministrar hoje é o pastor Cristiano, lá de Maracás, tá certo? Seria o pastor Toninho, mas ele teve um problema nos dentes, parece que fez a cirurgia no dente, e aí não vai poder, e aí então será pastor Cristiano, tá ok? Lembrando que amanhã às 15 horas nós teremos a nossa live. E você então, que ainda não dizimou, ofertou, deseja e precisa fazer isso, está aqui, vai colocar o nosso Pix aqui, que você possa abençoar a casa de Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, ok? Deus abençoe você e até amanhã às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.